prezados irmãos, prezadas irmãs, que Deus nos salve no amor e na luz. Certamente já passou pela mente de cada um de nós aquela curiosidade a respeito da nossa destinação após a passagem. A morte continua sendo um motivo de muita especulação. Sendo a ciência, não a ciência, porque a ciência é fruto do trabalho, da elaboração dos cientistas. Diríamos melhor, os cientistas, sendo em sua maioria materialistas, não estão aptos a nos falar alguma coisa a respeito do tema, porque desconhecem a realidade do espírito. Se os senhores e as senhoras não sabem, há uma resistência muito grande por parte do banco acadêmico na aceitação da realidade espiritual. Não obstante, um passo significativo que estamos dando, especialmente aqui no Brasil, com a criação e a atividade desenvolvida pelas associações médico-espíritas, associações de psicólogos espíritas, que certamente descortinaram novos horizontes e passam a ser polos de atração dos mais jovens, porque é com eles que nós temos que contar, com os mais jovens, com os que estão iniciando a carreira e que certamente se mostram mais receptivos. De qualquer maneira, ao lado da ciência, da posição firmada da ciência, está a religião. O que é que a religião pode nos informar a respeito da morte? A maioria que passou por outras escolas religiosas tem a resposta. Eu fui criado, educado num colégio religioso. Esse foi um tema sempre considerado tabu. Lembro-me que ainda jovem, um colega bastante inspirado, bastante qualificado do ponto de vista espiritual, hoje eu entendo, puxava esse assunto, procurava discutir em segredo, nós dois, porque eu me sentia bastante familiarizado com a temática, vez que, particularmente, eu era proveniente de berço espírita. Mas o colega não era espírita, nem seus pais. No entanto, ele se desempenhava de uma forma tão interessante. Era tão bom conversar com este amigo querido que, felizmente, digamos assim, foi acometido por um câncer no encéfalo e, na juventude, veio a desencarnar. Hoje nós sabemos, eram aqueles espíritos realmente fora dos padrões de normalidade. Criatura muito boa, criatura muito afetiva, um rapaz de ótima formação moral, que não era espírita, mas que me deixou muito ensinamento. E até hoje, com muito carinho, eu me lembro com saudades deste querido companheiro que partiu. Mas a religião, o que nos diz?
que a alma é formada no momento da concepção. Muito bem. Espermatozoide, óvulo, se juntam e, a partir daquele momento, está criada pela divindade a alma humana. A alma humana, no indivíduo encarnado, ela tem condições de vivenciar um tempo limitado. Assim como existem aquelas criaturas longevas que vivem 80, 90 anos de existência, há aquelas que desencarnam muito cedo. E nós ficamos nos perguntando por que a razão de ser de uma desencarnação ou de uma morte, como falam lá fora, tão precoce assim. O que é que este espírito pôde aproveitar? Qual a tarefa? Qual a missão? Também falam assim alguns espiritualistas, que ele veio desempenhar. E as coisas continuam com aquela interrogação. A gente não sabe bem como responder, discutir, a não ser aceitar as imposições que nos chegam sob a forma de dogma de fé. Se alguém aceita a formação do espírito no momento da concepção, nada conhece a respeito da utilidade do espírito ligado ao corpo no decorrer da existência e muito menos o que acontece no momento da morte, no momento da passagem e o que vem após a desencarnação. Essa interrogação é tão forte. Eu já tive a oportunidade aqui de comentar com os senhores que é um assunto tão grave que certas criaturas desenvolvem uma espécie de neurose a respeito da morte. Tremem nas bases só em falar o termo. São criaturas ingênuas, muitas vezes de bom caráter, mas que não foram devidamente orientadas pela religião a qual estão filiadas. Não há como responder. É muito difícil. E tudo continuaria desta maneira se não fosse a grande revolução do pensamento humano acontecido nos meados do século XIX. Lembram-se, os escritos aí estão, as publicações, daquela movimentação de ordem mediúnica que abalou a sociedade norte-americana e europeia, especialmente na França? Lembram-se? Cuja atividade, resumida a pancadas, estalos, movimentação de objetos sem o contato das mãos humanas, eram experimentadas nos salões da burguesia da época como mais um passatempo exótico, onde ali compareciam os gênios de natureza burlesca com a finalidade de diverti-los. Era assim que a situação era encarada. Houve, naquele período, uma intensificação tão acentuada da manifestação mediúnica que o professor Léon Hippolyte Denisard Rivail foi convidado a assistir uma dessas reuniões. Allan Kardec
como posteriormente ele tornar-se-ia conhecido, pôde observar, repetir experiências, levar o assunto para o campo experimental, como tinha que ser feito, porque ele tinha uma formação humanista e era um cientista, até que chegou à conclusão de que aquelas manifestações eram provenientes da interferência de espíritos desencarnados. Mas aquilo causou um frisson, causou um tumulto muito grande na sociedade de então, ainda herdeira dos postulados materialistas do positivismo, jamais poderia aceitar a existência do espírito imortal no agregado humano, conduzindo todas as manifestações fisiológicas e mentoafetivas, capazes de patrocinar a vida em toda a sua extensão. Não era possível admitir uma coisa dessa. Mas a doutrina que nascia naquela época, doutrina científica, filosófica, com bases evangélicas, porquanto alicerçada na moral que o Cristo nos trouxe, descortinou novos horizontes para o pensamento de então. Abalou profundamente as estruturas da ciência e da filosofia, arrebanhando para o seu contexto um número cada vez maior de adeptos que se satisfaziam com os ensinamentos, as informações trazidas pelos espíritos desencarnados. Mas o espírito existe, sim. Ele faz parte do nosso agregado. Nós temos que nos adaptarmos à seguinte proposta. A gente fala no espírito como se fosse uma coisa muito distante. No entanto, eu, espírito, falo aqui para os senhores no presente momento. Eu, espírito, tenho a capacidade de produzir pensamentos, ideações, fazer com que esses pensamentos se projetem, entrem em contato com o meu campo mental, onde as ideias são estruturadas, para serem depois direcionadas ao campo perispirítico, até que, finalmente, essa força, essa energia pensamental tenha condições de tangenciar o meu sistema nervoso central, por meio do qual eu tenho a capacidade de me expressar e de me fazer entendido pelos senhores, pelas senhoras. Eu, espírito, nós nunca falamos como se nós fôssemos espíritos encarnados. Eu sou alguma coisa, o meu espírito, como que o meu, se eu sou o espírito que me expresso? Eu, espírito, sei que a minha reencarnação é um acontecimento na longa história que eu venho vivenciando através dos milênios. Eu, espírito, tenho conhecimento, graças aos postulados doutrinários, que o espírito precede ao berço. Ele já existia muito antes do nascimento. De fato, ele se liga na concepção ao ovo que ali está formado no interior da câmara uterina para iniciar o seu desenvolvimento embrionário. Mas ele já existia, assim como sobreviverá a desencarnação, a passagem da nossa vida, da nossa existência para o andar superior da vida. Pois bem, meus amigos,
essas coisas foram ganhando maior força de expressão à medida que a literatura produzida por Allan Kardec foi sendo produzida, editada, distribuída entre as pessoas, as criaturas interessadas. E hoje, nós espíritas temos um entendimento diferenciado dessa questão. Certamente, não seremos acometidos de uma sintomatologia neurótica por não sabermos o que é a morte. Porque nós temos conhecimento. Eu sei quem eu sou, de onde eu vim e para onde vou. Desconheço os pormenores do meu pretérito, mas sei que na condição de espírito que enfrenta o desafio terreno, eu tenho condições de aqui estar para expiar as minhas faltas, os erros, os equívocos cometidos no pretérito. Eu sei que na condição de espírito aqui estou para enfrentar os desafios provacionais. Porque, sem ser provado em determinadas situações, que condições eu tenho de aferir o meu estágio de compreensão diante da vida, o meu processo evolutivo que ora está sendo trabalhado? É preciso que nós enfrentemos as provas, assim como o aluno no colégio é submetido a uma prova para que seja avaliado se tem ou não condições de ser promovido para a série seguinte. Isso também acontece conosco. Na condição de espírito espírita, eu tenho conhecimento de que aqui estou com a finalidade de reparar as faltas cometidas no pretérito. Reparar. É preciso que eu reponha as coisas nos devidos lugares. É preciso que eu me defronte com aqueles a quem eu lesei, a quem eu prejudiquei no pretérito. Poderei recebê-los na condição de entes queridos, filho, esposa, um parente, não interessa. Mas eu sei que eu tenho que estar preparado para enfrentar estas situações, às vezes constrangedoras, porque foi eu próprio, eu que arquitetei esta situação e que hoje preciso repará-la. Então, eu, espírito espírita, espírito reencarnado, graças aos ensinamentos da doutrina, tenho condições de entender essas coisas. E sei que quando eu partir, o transe será breve. O momento da morte será relativamente rápido. Se a criatura tem algum conhecimento da realidade espiritual, pode ser até que as coisas tornem-se um pouco mais facilitadas. Mas é exatamente sobre esta situação que o próprio Kardec, naquela época, tanto quanto nós aqui, impressionados, interessados em discutir o assunto, teve a oportunidade de levar ao conhecimento do seu mentor, o Espírito de Verdade, uma série de questões envolvendo este aspecto da nossa vivência cósmica. Nós costumamos dizer que quando nós chegamos, todos nós somos portadores de um passaporte. Assim como existem aqui, ao nível terreno, o passaporte que nos permite o ingresso em países estrangeiros, nós espíritos também temos o nosso
passaporte cósmico. Esse passaporte nos acompanha desde a primeira manifestação consciencial, desde aquela primeira fase, quando despertamos para a realidade humana. Ele está conosco. Esse passaporte é interessante. Ele marca a data da chegada, a data em que o espírito se prepara para o grande mergulho na carne. É um momento muito especial, de muita circunspecção para o espírito liberto, que precisa retornar para resolver, solucionar algumas pendências. É um momento circunspecto. Então está lá, no passaporte. Retorna em setembro, dia 19 de 1943. Aqui estou eu. Está lá no passaporte. Mas muitos não consideram que nesse mesmo passaporte já está inscrita a data do regresso, a data da partida. Ninguém quer saber, nem falar, nem discutir, mas está lá. Quer queira ou não, a época do retorno. É interessante, os espíritos nos dizem que a época ela já está mais ou menos determinada. Corresponde ao sopro de vida que cada um de nós traz, mais ou menos de acordo com as necessidades. A data está em branco. Não é prefixada. Poderá ser mais adiante, um pouco antes. Esta data é variável. Às vezes até o espírito encarnado, ele recebe um adiamento da partida. É o que dentro do contexto doutrinário nós chamamos de moratória. Lembram-se de André Luiz? Já leram a obra de André Luiz? Olhe, quem não leu, eu sugiro que leia. Antes de nos avorarmos ao exame, análise de obras mais complexas produzidas na atualidade, leiamos Kardec, leiamos André Luiz, Emmanuel, porque é necessário essa formação, esse embasamento doutrinário, para que cada vez mais nos sintamos fortificados no contexto existencial. E aprendemos muito. André, como bom repórter do mundo espiritual, que ainda está do lado de lá, André Luiz, ele nos traz informações muito preciosas. E num daqueles livros da série Nosso Lar, o André nos fala de um espírito, de uma senhora, tão lembrados, que recebeu uma moratória. A sua partida ficou adiada sem uma data determinada. Era uma criatura muito boa, uma criatura de alto coturno moral, uma criatura muito benquista, uma trabalhadora do bem, acometida por uma enfermidade, e tudo fazia crer que se aproximava o momento de sua partida. Os próprios mentores, os próprios companheiros espirituais, familiares desencarnados, já estavam certos de que logo receberiam o espírito vitorioso daquela criatura. Mas ela recebeu uma moratória. Ela recebeu um adiamento da partida. André, discutindo com o seu mentor, com outros espíritos que estavam envolvidos na análise desses transes relacionados à passagem desta para outra dimensão,
eles ficaram muito admirados quando veio a informação de que ela recebera um adiamento do seu retorno à vida eterna. A vida eterna, estão estranhando o termo? Esse termo está correto. E eu vou já explicar aqui de acordo com o pensamento de Kardec. O retorno à vida eterna, ela recebera esse adiamento por causa do pedido das preces de uma criatura. Mas quem seria essa criatura capaz de exercer uma pressão, uma influência tão grande no mundo maior, que, sensibilizado, patrocinou o adiamento da partida daquela senhora tão querida? Era um espírita de renome? Era um grande médium? Era um benfeitor? Era alguém de destaque no ambiente religioso? Quem era? Ele fez assim, ó, o pequenininho, o netinho dela, o netinho que se recolhia e que fazia as suas preces ao Cristo, rogando a permanência ainda por algum tempo da vozinha querida. Esses pedidos de tal forma sensibilizaram o mundo maior que ele foi atendido em suas pretensões. Portanto, a data da partida, ela não é ali predeterminada. A época, sim, mas a data vai depender, porque pode acontecer essas moratórias. Assim como pode acontecer também uma antecipação da partida. Pode acontecer, nós conhecemos um caso de um cidadão que deveria cumprir um sopro existencial prolongado, mas que desencarnou aos 48 anos de idade, porque, laborando no mundo espiritual em seus desdobramentos no sono físico, ele, conversando com os companheiros, os mentores, pediu para que a sua partida fosse antecipada, porque havia necessidade de sua esposa desempenhar-se por meio de certas dificuldades, certos desafios, e pudesse dar um passo significativo na senda do progresso. E assim aconteceu. Pois bem, meus amigos, como eu falei, Kardec, diante do Espírito de verdade, ele estabeleceu um capítulo que integraria o Livro dos Espíritos, esta obra fantástica que nós temos que ler, reler durante toda a reencarnação. Porque cada vez que a gente analisa um capítulo daquele, a gente aprende alguma coisa a mais que estava ali, nas entrelinhas. E esses ensinamentos nos satisfazem. Eles agem como se fosse um alimento para a alma. Imaginem vocês, após a leitura de certas obras consideradas autenticamente evangélicas, não sei se já passaram por essa experiência psíquica, aquela sensação de bem-estar. Você fecha assim o livro e fica meditando, refletindo a respeito do que você leu. Mas que ensinamento bonito! Ah, meu Deus, que eu tenha condições de me integrar como vosso trabalhador e exercitar essa tarefa com dignidade, da melhor maneira, porque o que está aqui escrito me tocou, é um convite, é um estímulo ao meu bom ânimo, que já se achava tão esmaecido. Vem aquela sensação de bem-estar, às vezes até de êxtase, quando o ensinamento
toca profundamente a nossa intimidade. Mas o nosso codificador estava querendo algumas informações a respeito da morte. Então programou o capítulo 3º e deu o seguinte título: Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Dividiu o capítulo em 2 subcapítulos. O primeiro chamado A Alma Após a Morte. E a primeira pergunta que Kardec fez ao seu mentor foi a seguinte: em que se transforma a alma no instante da morte? E o mentor, de uma forma muito simples e objetiva, típica dos grandes espíritos que facilitam as coisas para que nós aqui, pequeninos, imperfeitos, tenhamos condições de entendimento. Este espírito notável respondeu: em que se transforma a alma no instante da morte, volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Alguém poderia questionar: está havendo aí uma certa colisão de ideias? Ora fala em alma, ora fala em espírito. São sinônimos. Mas dentro do contexto doutrinário, nós admitimos que, quando o espírito encontra-se no espaço, em suas vivências plenas de liberdade de ação, de volição, de trabalho mais engrandecido, é considerado espírito. Na hora que ele mergulha na carne, o espírito passa a se chamar alma. Por isso a expressão alma do outro mundo, alma do outro mundo. A alma é o espírito encarnado. É a nossa situação. Estamos aqui na condição de almas encarnadas. Quando desencarnamos, a alma se liberta das amarras físicas da condição terrena, que é uma verdadeira prisão. Reconhecemos isso. E voltamos a ser espíritos libertos. Em seguida, interroga o codificador: a alma conserva a sua individualidade após a morte? Aí é importante. É importante, porque graçava em determinada época a ideia de que, após a morte, a alma retornaria para o todo universal, se miscuiria com o todo e deixaria de existir como individualidade pensante. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? O que seria a alma? O que seria o sacrifício vivenciado por alguns? As demonstrações de carinho pelo semelhante, de amor, de renúncia, coisas que, de tal forma, algumas criaturas vivenciam nesse período de encarnação. O que seria dessas criaturas se, juntamente com o espírito de marginais coitados, de enfermos profundos da alma, simplesmente, após a passagem, se misturasse? Onde o valor? Onde o estímulo para que nós lutássemos pelo nosso progresso, pela nossa melhoria moral, especialmente moral? Onde o estímulo? Mais adiante, o codificador interroga: como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Diz-lhe o mentor: tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação. Esse fluido chama-se perispírito. Os senhores sabem que existem
três peças fundamentais na nossa complexidade humana. O espírito, a essência divina, a chama, a sede do pensamento, do raciocínio, da inteligência, da memória perene. Do espírito partem as energias diretoras da vida. Mas só que essas energias, elas não atingem diretamente o campo físico. Elas se estruturam, como eu falei, no campo mental, são direcionadas ao perispírito. Nada atinge o nosso campo físico se não passar obrigatoriamente pelo perispírito. Tudo que vem da dimensão extrafísica, obrigatoriamente tangencia o perispírito. Obrigatoriamente. A recíproca é verdadeira. Todas as nossas percepções, sensações, todo o nosso esforço de aprendizagem, toda a nossa experiência vivenciada, ela passa pelo perispírito e vai ao encontro do espírito. Mas o perispírito, este organismo tão especial, ele é retirado do fluido cósmico universal. Aliás, como o corpo físico e tudo que aqui está, tudo que existe no universo é proveniente das diferenças, das graduações de condensação do fluido cósmico universal. Então, meu espírito, meu perispírito, é condensação desse fluido cósmico universal referente à psicosfera planetária, ao orbe terreno. Porque talvez em Marte, lá em Sírius, a atmosfera seja totalmente diversa. E os perispíritos tenham outras constituições que desconhecemos. Pois bem, então, na existência, eu assumo uma determinada forma, aspecto anatômico, eu cultivo, desenvolvo a minha personalidade, o meu caráter, e é assim que eu volto para a pátria espiritual. Eu não chego lá diferente. Fica o corpo, eu desperto no mundo espiritual. Então, lá, na enfermaria do hospital onde eu fui recolhido, eu de repente passo em frente a um espelho e me olho. Eu conheço aquele baixinho ali, carequinha, baixinho, bigodinho branco. Sou eu. Ué, mas eu estou morto, eu não sou diferente, eu não me modifiquei, eu continuo o mesmo. Continuo. Eu mantenho a minha individualidade, o meu aspecto, o aspecto da última reencarnação, ele permanece com o espírito. Aí, estamos aqui numa reunião como esta, a nossa presidente aqui fazendo uso da palavra, ali do lado a nossa irmã vidente. Aí ela diz, olha só, um espírito baixinho ali, meio gordinho. Olha, ele é carequinha, tem um bigodinho branco. Isso é o Vitor. É o Vitor. Só pode ser ele. Você está descrevendo aquela individualidade que nós conhecemos, aquele aspecto, aquele jeitão. É ele. Aquela mania de falar pelos cotovelos, não é? Que os nordestinos têm, é ele. Aí chegou ali, é ele. Por quê? A nossa individualidade se conserva. Nada se modifica. Se eu era bom, eu levo para o lado de lá aquela gradação de bondade que eu adquiri, que eu vivenciei aqui no orbe terreno. Mas se eu era mau, se eu era uma criatura extremamente apegada às coisas da matéria, um alto nível de sensualidade totalmente desvairada, desregrada, muito ligado às viciações, eu chego do lado de lá do mesmo jeito. Eu não modifico nada. Em princípio. Porque com o passar do tempo, a tendência é sempre a de evoluir.
Então, aos poucos, nós vamos alcançando outros graus evolutivos que vão contribuindo para a reestruturação da nossa individualidade. Pois bem, em que sentido se deve entender a vida eterna? Vem aquela questão que eu falei. Não é comum a gente escutar? Tem uma notícia para te dar. Fulano morreu. Ingressou na vida eterna. E a gente fica pensando, será aquela vida eterna que as religiões apregoam por aí está no inferno, no céu, a vida eterna? Não é nesse sentido que os espíritos mentores utilizam essa expressão. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Resposta do Espírito de verdade. É a vida do Espírito que é eterna. A vida do Espírito. A do corpo é transitória, é passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. O que é que isso significa? Que nós somos de lá. A minha pátria está na espiritualidade. Eu pertenço à espiritualidade. Eu estou temporariamente encarnado por necessidade evolutiva, porque eu preciso ressarcir alguns erros, eu preciso ser testado no meu esforço de progresso, eu preciso reparar faltas que eu cometi. Mas isso é temporário. Aí vem a questão, meus amigos. O que é que nós estamos fazendo da nossa encarnação no presente momento? O que é que nós estamos fazendo? Será que nós já atingimos aquele nível de conscientização que nos diz que a vida não é um mar de rosas? E eu não estou aqui única e exclusivamente para me divertir, mas para servir. Será que eu já ingressei nessa faixa e que levo em consideração a minha presença planetária como algo de útil, não só para mim, mas para aqueles que me cercam? Será que eu já levei em consideração a minha presença no contexto da família, como apaziguador, como aquele indivíduo consciente de que tem ali no cadinho familiar espíritos que lhe são caros, ao lado de outros que não são tão quistos assim, bem quistos, mas que precisamos nos aproximar para que nos resolvamos e tenhamos condições de retornar à nossa pátria, à nossa vida eterna, como vitoriosos? Será que nós estamos considerando que esse aspecto individual que pertence a cada um deve ser levado em conta? Reflitamos a respeito das nossas desavenças, daqueles a quem consideramos adversários, às vezes por coisas tão bobas. Criamos uma situação de extenso mal-estar para o nosso espírito e passamos a conviver com aquele peso da consciência. E peso na consciência, meus amigos, é causa nas reencarnações seguintes de processos psicopatológicos complexos do tipo esquizofrenia, depressão profunda, endógena, que nem sempre o facultativo tem condições de diagnosticar e de orientar. Porque os médicos, os psicólogos, não obstante a formação belíssima que estão recebendo do ponto de vista científico no presente momento, não têm condições de ensinar a respeito de moral cristã. Não tem ainda, a não ser alguns,
Os senhores sabem que existem alguns que são realmente mais atentos para esses detalhes, podem auxiliar de uma forma mais digna e objetiva. Então ficamos pensando, o problema da morte é um fato. Ela vai chegar um dia. Mas o que é que eu estou fazendo para que a minha passagem não seja tão complexa, para aquele período de tormento, quando o espírito permanece em sono, seja tão prolongado, para que eu não fique apegado aos meus despojos, por um laço fluídico que não se desfaz e me liga ao corpo em decomposição, eu ali percebendo e vivenciando todo um sofrimento que poderia ser evitado se nós tivéssemos simplesmente adotado uma conduta mais simples, de bondade, de paciência, de tolerância, de fraternidade. E parece que é isso que fica como reflexão para cada um de nós. Meus amigos, agradecemos em nome da nossa presidência a presença dos senhores nesse convívio fraterno, nessa segunda-feira de carnaval. Vocês estão aqui. Parabéns. São espíritos esclarecidos. Deus os abençoe. Que vocês possam cumprir da melhor forma possível a tarefa que cada um trouxe, em benefício de si e dos semelhantes. Muita paz para todos.